Você tem filhos. Os seus filhos sabem o que é um empréstimo. Sabem o que é um cartão bancário de débito e de crédito. Sabem o que é crédito ao consumo. Estão alertados para a necessidade de poupar porque nós temos o sistema de segurança social falido. Ora, quando é que devemos aprender estas coisas? Desde tenra idade. Ora, o programa desta semana vai ser exatamente sobre esta matéria. Nós devemos ou não começar a ensinar aos miúdos desde tenra idade questões de literacia financeira. Parece que a nossa classe política não está interessada nisso. E é exatamente sobre isso que vamos falar no Pé de Meia desta semana. Venha daí. Ora, seja bem-vindo a mais um Pé de Meia. Bom, você está habituado a ouvir aqui no programa falar de produtos financeiros, de opções, de questões que os espectadores colocam sobre como poupar ou até aplicar as suas poupanças. Mas hoje vamos tratar de um tema diferente, que é um tema estrutural, que é assim: o que é que nós sabemos de finanças e de economia? Por outras palavras, sabe o que é literacia financeira? Tem filhos. Os seus filhos sabem o que é um empréstimo? Sabe o que é crédito ao consumo? Sabe o que é poupar, fazer um orçamento? Ora, provavelmente não sabe. E a questão básica é: quando é que eles devem começar a aprender isto? Quando são mais adultos ou esta aprendizagem faz-se desde tenra idade? Olha, no meu caso, eu soube o que era um mielheiro, que é uma coisa que tenho aqui na mão, como pode ver, e já vai perceber porque é que eu estou a utilizar aqui o mielheiro. Soube o que era um mielheiro quando tinha 5 ou 6 anos de idade, por influência dos meus pais. E isso fez uma diferença muito grande na minha educação, nomeadamente a educação financeira. E uma das preocupações grandes do Pé de Meia era que esta educação financeira começasse o mais cedo junto das crianças. Ora, é precisamente por isso que nós trouxemos este tema para hoje, para o programa de hoje. Mas antes de irmos à nossa convidada, deixe-me só lembrar que o Pé de Meia tem uma parceria com a APFIP, com a Bluecrow, com a Optimize e ainda tem ajuda à produção, no caso deste programa, da Mel Empresas. Ora, agora sim, vamos lá ao tema. Ora, como eu lhe dizia há bocadinho, a literacia financeira é uma preocupação fundamental e devia ser uma preocupação fundamental do país, mas parece que não é. E quero agradecer aos espectadores que na semana passada me enviaram diversos mails a perguntar o que é que eu achava da última iniciativa que se tinha lançado na Assembleia da República em matéria de literacia financeira e que foi chumbada pela esquerda em geral. Eu sei que este programa não é um programa sobre temas políticos, mas é importante chamar os bois pelos nomes. E é precisamente por isso que eu convidei a Carla Castro para falar sobre isto. Carla, muito obrigado por teres vindo ao Pé de Meia. A iniciativa que foi para a Assembleia da República foi de tua autoria. Porquê? Antes de mais, quero agradecer não só o convite, mas Nós é que agradecemos, Carla. Agradeço porque há anos que acompanho e o serviço público que efetivamente que fazes é algo pelo qual eu estou agradecida e por isso é uma honra cá estar. Bem, a literacia financeira, este é um tema que já há muito que tenho lutado, aliás, dos temas das literacias em geral e da importância dos dados e da informação para a pessoa poder decidir em consciência, eu acho que é extraordinariamente importante. A literacia financeira é mais um exemplo, mas é um exemplo cada vez mais estruturante para as decisões que nós temos ao longo da vida, seja do ponto de vista dos empréstimos, seja compreender as inflações. Fazer um orçamento familiar. Um orçamento familiar, justamente, ou, por exemplo, planear a reforma. Há desde os temas mais complexos até aos temas tão simples, e falavas há pouco do mielheiro, mas por exemplo numa criança é tão giro brincar aos trocos. Fazer trocos, ir a uma loja, brincar, não é? Aquelas são as brincadeiras dos cabeleireiros, dos trocos, das mercearias, isto é um clássico. Como é que nós não podemos introduzir logo conceitos? E deixa-me só interromper, é que aquilo que é uma brincadeira depois transforma-se numa aprendizagem. E a pessoa quase sem querer vai adquirindo esses conhecimentos. É isso mesmo, e isso é extraordinariamente importante porque eu confesso que eu acho que muitas vezes a matemática às vezes já é um clássico, as crianças muitas vezes ouvem tão mal dos conceitos financeiros e da matemática que já entram com medo de uma coisa. Exato. Que até tem todo o potencial de ser de jogos e de ser divertidos. Portanto, passa muito por essa postura. Por isso não há que ter medo de todo, dizer, é muito cedo para o quê? É muito cedo para introduzir conceitos fundamentais. Agora, tudo depende da forma como se faz. E, portanto, tem havido cada vez mais informação, ainda voltando às motivações, além de considerar que é bastante importante, é verdade que os valores de todos os questionários sérios, não é? Portanto, estamos a falar de coisas com amostras e bem feitos,
quando comparamos com países europeus, Portugal é mais um sítio onde se posiciona mal do nível da literacia financeira. Somos dos piores países em termos de ranking. Nós somos dos piores países em termos de ranking. Há um Eurobarómetro com valores que são estudos bastante aprofundados e que analisam a União Europeia, portanto faz a análise a 27, e nós, num indicador principal que é sobre a literacia financeira, nós somos o 26º de 27. Pois é. Portanto, nós estamos a falar de saber responder perguntas, como, por exemplo, o impacto da inflação no rendimento das famílias. Exatamente. Repara que esse é um tema que muito recentemente esteve. Quando pedimos empréstimo, qual é o impacto que pode ter na nossa vida financeira em função da evolução das taxas de juros? Coisas tão simples quanto essas. Tão simples quanto essas, mas com um impacto tão grande. Há dois exemplos que eu acho que são fantásticos para explicar a importância e para materializar o que é isto da literacia financeira. Uma é o conceito, que parece uma coisa muito técnica, não é? Entre o risco e a rentabilidade. Sim. Isto é muito importante porque de repente se nos estão a oferecer uma rentabilidade de 20%, pois, nós se calhar temos que pensar duas vezes qual é que é o risco que está associado. Eu vou-te dar o melhor exemplo que acontece aqui no pé de meia. É que há pessoas que às vezes escrevem dizer assim, olha, há esta instituição que me dá 5%. E a gente pergunta, mas o que é? Um produto financeiro complexo ou estamos a falar de depósitos a prazo? E quando as pessoas não têm noção, quando alguém começa a oferecer um depósito a prazo 5%, quando os outros estão a oferecer alguma coisa está mal. Pronto. E são estas coisas que nós temos que alertar os espectadores, e isto começa de ter idade, não é quando já são adultos. Começa, e depois uma situação que eu acho que também muitas vezes há muitos enganos, claro que nem todos têm que ser proficientes nisto tudo, não têm que saber responder a todas as respostas. Pois, mas têm que saber colocar questões. É isso mesmo, têm que estar despertos para esse. Ora e bem, isso começa-se de cedo. Depois outro exemplo que eu acho que temos sido muito impactados pelos piores motivos nos últimos 2 anos é o tema do impacto da inflação e os conceitos e tantas discussões que tivemos em plenário com isso, com o Governo, que é, mas isto é em termos nominais ou em termos reais? Eu aproveito para dizer para quem não sabe que a Carla Castro foi, aliás, continua a ser deputada ainda da Iniciativa Liberal. Vais deixar de ser, não é? Exatamente, não é, exato. Mas pronto, isso é outra história e ficará para outra conversa. Hoje estamos só a tratar da literacia financeira. Exato. E que fui com muita honra. A inflação, nós tivemos recentemente, pelos piores motivos, não é? As pandemias, as guerras, pronto, não vale a pena estar agora a anunciar, mas as pessoas já não estavam habituadas a lidar com a inflação. Não estavam a lidar com a inflação. Não estavam. Porque desde os anos 90 que nós não tínhamos com a inflação elevada. Sim, e muitas vezes custa a perceber que, por exemplo, uma inflação 0% e um aumento das pensões, dos salários 3% é um ganho real. Claro, de 3 pontos percentuais. Exatamente. Se tivermos uma inflação a 6% e os mesmos aumentos 3%, já tem uma perda real. Pois é. O que é que isto acontece? E podíamos dizer, mas isto já é uma conversa muito sofisticada. Não é conversa sofisticada. Tem impacto em 2 coisas. Primeiro, na gestão do meu orçamento familiar, como disseste logo de início, sim, o impacto é importante para o orçamento familiar, mas também é importante, porventura não é o mais importante, acho que o mais importante é mesmo a questão de nós nos conseguirmos gerir a nós próprios, mas também é importante para perceber o que é que do ponto de vista dos governantes, o que é que do ponto de vista das propostas políticas se nos estão a dizer coisas com sentido ou se estão a mascarar dados. Carla, tu trouxeste 2 gráficos, são os 2 muito interessantes e eu queria pedir à realização de pôr isto no ar para tu explicares, para as pessoas perceberem do que é que nós estamos a falar. O que é que isto nos mostra, Carla? Pronto, este gráfico que é do Eurobarómetro, portanto, é a monitorização de conhecimento de literacia financeira. Portugal ali em baixo, no lado direito, no penúltimo lugar. Exatamente, portanto no 26º de 27 lugares, e se observarem as cores, isto basicamente o que é que acontece aqui? São feitas perguntas e de acordo com o número de perguntas que são corretas, ou as pessoas têm um score muito alto, que são 4 ou 5 respostas corretas. Ou seja, um resultado muito elevado, ou então um médio, ou então um muito baixo. Exatamente, e Portugal tem, infelizmente, pouquíssimos muito altos, tem uma percentagem de 16%, enquanto comparando com a média são 26%, repare-se aqui um diferencial de 10 pontos. Brutal. E nos piores scores tem 28%. Ora, repare-se que isto é mau, é mau nos 2 sentidos, é mau porque temos muito poucos bons e muitos maus. Quais é que são as perguntas que estão aqui por trás? Era justamente aqueles temas que estávamos aqui a falar há pouco.
qual é que é o impacto da inflação, qual é que se percebem a importância da diversificação de um portfólio, se sabem o que investimentos, é aquilo que a Carla está a falar, investimentos, portfólio de exatamente, investimentos. no fundo, se a pessoa percebe que há uma decisão diferente, pôr todo o dinheiro no mesmo produto, ou qual é que é a vantagem da diversificação, por exemplo. Ou seja, pôr os ovos em vários cestos. Exatamente. A linguagem popular. Exatamente. A pergunta da inflação, se percebe o que é a diferença entre o real e o nominal, são perguntas feitas de uma forma simples, sem os nomes técnicos, mas que na prática... Mas mesmo assim temos muita gente que tem muito mais respostas. Nós temos muito mais... Temos. E isto significa, isto tem diversos impactos. Tem impactos nas tais duas esferas. Tem nas esferas da tomada de decisão individual, em menor capacidade de planear financeiramente, de estar mais dependente da opinião de terceiros, que é um problema. Está-se mais permeáveis a riscos, a más informações. E hoje em dia há muito má informação. Há muito má informação. É preciso dizer isso? A vantagem que há de muito mais informação é que também vem com ela uma maior dificuldade. E se a pessoa não tiver formação, não sabe discernir aquilo que está correto e que não está correto. Exatamente, exatamente. Sendo que eu insisto sempre, nós não temos, felizmente não somos especialistas em tudo, não é? Porque eu digo felizmente porque se fôssemos alguma coisa estava errada, não é possível, mas é importante ter os sinais de alerta para ir perguntar, nem que seja... ou se é autocapaz, ou para ir perguntar a alguém. E depois também, para, mais uma vez, perante uma medida de política, perante um produto financeiro num banco, um consultor financeiro, perante umas dúvidas que estão... Um tema que eu acho que é bastante relevante e que nós não podemos deixar de falar. Reformas. Ora bem. Portugal tem um problema grave de poupança. Aliás, e associado ao problema de poupança, da baixa taxa de poupança, tem associado também com o tipo de poupança que tem, que é, muitas vezes nós vemos alguns gráficos, mas do ponto de vista europeu até não estamos tão mal nos graus. Estamos porque está poupado em casa e com a casa não há liquidez para... O aforro que se diz colocar embaixo do colchão. Exatamente. E depois, aquilo que ainda aconteceu recentemente, que o indicador europeu que dizia que a nossa riqueza tinha subido e depois tinha subido porque nós temos património, muito investimento em casa própria. Exatamente. Por exemplo, a capacidade de analisar esses dados e de os desmontar, porque é muito fácil fazer uma certa... Entre o populismo e a desonestidade há uma grande latitude para utilizar estes números. E depois é muito difícil de os desmontar. Não é? Basicamente, na proposta que tu apresentaste na Assembleia da República, qual era o teu objetivo? Basicamente, dois grandes objetivos. Por um lado, atualizar aquilo que chamam os referenciais financeiros, porque há em curso um plano nacional de formação financeira, que é interessante, tem muitas mais-valias. Teoricamente está muito bem feito. Tem coisas mesmo bastante interessantes. As próprias entidades reconhecem que têm atualizações e têm melhorias a fazer, tal como também reconhece outras coisas interessantes. Já lá vamos sobre os segmentos, quem é que atinge mais ou não, que eu acho que é um ponto interessante para falar. Mas pronto, atualizar o referencial financeiro que está subjacente a esse plano, porque pasme-se, é de 2013. 2013. E já vamos em 2024 e houve muita coisa que mudou, entretanto, muita. Não é? A nível financeiro. Muito. É verdade que um juro é sempre um juro e receitas e despesas são sempre receitas e despesas, mas há muita coisa que muda e nomeadamente como é que a informação também nos chega. E portanto é muito importante fazer essa atualização. Depois, a importância da informação estar em todos os ciclos do ensino básico. Que é o segundo ponto. Não é? Que é o segundo ponto. E um terceiro ponto, que é, eu não sei se os nossos, se quem nos está a ouvir, se conhece o termo, que é o perfil de saída obrigatório, perfil de saída na escolaridade obrigatória, que é as competências que os alunos devem ter quando ao sair do ensino secundário. Exatamente. Tem desde valores até competências. E a nossa proposta foi incluir a literacia financeira nessas competências do perfil obrigatório, porque o que é que significa? Para já, que era obrigatório que o aluno, quando sair da escola para a sua vida, tem essas ferramentas que são essenciais. Lá está, se consideramos que são essenciais ou não, claramente considero que sim. Mas também dá autonomia às escolas, ou seja, não vai por via da alteração dos currículos, se é pela disciplina de cidadania, se é pela existência em diversas disciplinas, porque ainda agora brincámos com a história dos trocos, mas a matemática pode fazer contas, pode fazer exercícios assim, portanto, isto pode estar espalhado em diversos currículos. E não é preciso sermos rígidos, até porque, dependendo do tipo de escola, depende das opções vocacionais, depende do próprio meio económico e social da escola, há muitas formas.
e necessidades e graus de partida para onde ativar, digamos assim, esta literacia financeira. E, portanto, esta solução dava esta flexibilidade, esta autonomia às escolas. E o que aconteceu à tua proposta? A proposta foi chumbada. Mas agora vamos chamar os bois pelos nomes. Quem é que chumbou a proposta? Portanto, chumbou obviamente o PS, porque o PS tem que é no final da história o determinante para as votações, e o Bloco de Esquerda. Portanto, fizeram os dois votação. E qual contra. foi a justificação, cara? As justificações são justificações que nem sequer têm, sinceramente, nem sequer têm sentido. Portanto, desde o PS, que sinceramente eu tenho sempre sentido, porque eu tenho lutado pela literacia muitas vezes, em muitos plenários, muitas comissões, muitas discussões, e dar informação à pessoa não tem sido aquilo que eu sinto como a grande prioridade nem do governo nem do Partido Socialista. Até ti te surpreendeu o chumbo do PS? Mesmo assim surpreendeu, porque eu achei que ia ser um bocadinho escandaloso demais. Mas pronto, eu ainda vou estando em condições de ser surpreendida. E qual é que foi a justificação do Bloco de Esquerda? E também anunciaram, foram dando a entender duas coisas que eu acho inenarráveis. Que no final da história as coisas não estão assim tão más, que eu acho que é sempre uma política de pouquinho. É só olhar para os gráficos. Exatamente. Portanto, obviamente, estou em total desacordo, e como já se pode dar na disciplina de cidadania, na verdade, isto chega-se lá por outras vias. Pois, o problema é que na cidadania dá-se toda uma série de coisas que algumas delas interessam muito pouco, não é? E esquece-se a parte da literacia financeira. Eu aí há dois argumentos que eu na altura também os apresentei, que é, primeiro, nós damos importância ou não damos importância para ser suficientemente importante para estar nas competências obrigatórias, sim ou não? Pronto. Uma resposta simples. E depois, um convite que é andar no terreno, nas escolas, e que se veja, nomeadamente até em escolas mais, as chamadas escolas de territórios TAPE, que são de territórios de intervenção prioritária, por estarem em contextos mais complexos, e veja-se o que é dado ou não, e a própria apetência que os alunos têm em querer informação. Devo dizer que eu já fui a escolas secundárias, falar sobre estas questões para os alunos. O interesse é grande, mas o desconhecimento também é muitíssimo grande. Portanto, isto faria todo o sentido que nós introduzíssemos esta disciplina a este nível. É um nível básico, até para que quando as pessoas já saem para a sua vida ativa e mesmo para as faculdades, já virem munidas deste tipo de conhecimento. Sem dúvida. Depois o Bloco de Esquerda fez uma deriva também bastante, eu posso dizer, interessante, ou tentar adjetivar, dizendo que isto era quase uma doutrinação e era uma questão ideológica. Pois, uma questão ideológica. Não é uma questão ideológica, isto é uma questão bastante racional. Eu acho que há muito, depois acaba por refletir, porque a perceber nos argumentos que nos estão a dar, eu acho que há um grande mal-entendido, nomeadamente quando o Bloco de Esquerda fala nisto, que as literacias é desresponsabilizar ou é passar, não é desresponsabilizar, dar informação às pessoas, é tratá-las como adultos. É exatamente o contrário. É exatamente o contrário. Isso não se está a desresponsabilizar o Estado de nada. Eu tenho que dizer que eu fui informado disto pelos espectadores, que eu nem sequer conhecia a situação. Fiquei verdadeiramente escandalizado, chocado com esta atitude. E fiquei a pensar, para mim, gostava de ouvir a tua opinião, parece haver aqui uma intenção de manter as pessoas na obscuridade. Infelizmente, eu acho claramente que há essa intenção. E vou dar um exemplo claro. Eu tenho tido muitíssimas conversas, artigos, discussões, tudo sobre a necessidade da reforma da segurança social e alertar aquilo que é um problema muito grave, sobretudo para as gerações mais novas, que é o sistema de pensões. Que é o sistema de pensões e que é a chamada taxa de substituição. Sim, a taxa de substituição foi um assunto que já tratámos aqui, aliás foi um dos programas que falámos nomeadamente com o Valdemar Duarte e que teve muitíssimos views, e devo dizer-lhe que o nosso mantra aqui é este: o sistema de pensões está falido. Pura e simplesmente falido. E, portanto, nós olhamos para aquilo como deve ser, ou então vamos ter um problema daqui a uns anos, nomeadamente quando estas novas gerações, quando nos formos formar. E a taxa de substituição que a Carla aqui está a falar, como você se recorda, e foi muito bem explicado pelo Valdemar, é a relação entre a nossa pensão e quanto é que nós ganhamos hoje em dia. E isto, hoje em dia, são 68%, daqui a 30 anos, pelas contas que existem, estudos feitos, vai ser de 40%. Portanto, é isto que nós estamos a falar, e é este problema que a Carla está a alertar. Carla, isto foi... Diz. Eu tenho mesmo contar aqui uma história, acho isto muito interessante, porque eu acho que aqui
A necessidade de reforma do sistema de segurança social é claramente essencial. Há aqui duas abordagens. Isto a propósito da literacia. A primeira é discutirmos esse tema. O segundo há um facto, que é aquilo que estavas a dizer da taxa de substituição. O que é que nós vamos fazer sobre isto? Exato. E eu, alertando sobre isto e falando, nomeadamente, temos que alertar os jovens, há um contrato intergeracional, nós temos que falar sobre isto. À primeira, à segunda, à terceira, eu tive em pleno plenário a senhora ministra a dizer-me: senhora deputada, não assuste os portugueses. Pois, ou seja, mantenha-os na ignorância, que é melhor. Ao que eu lhe disse, mas susto é irresponsabilidade do governo em não chamar a atenção. Portanto, se perguntavas se não há aqui uma tentativa quase de manter na ignorância, eu acho claramente. E eu acho que isto é um desrespeito e não é? Nós temos que ter informação para tomarmos as nossas decisões conscientes e para nos prepararmos para termos o melhor nível de vida possível. Claro. Não é? A minha sensação é esta: quanto mais as pessoas estiverem independentes do Estado, melhor. Portanto, para certas ideologias, portanto, suspeito que a intenção é esta. Carla Castro, quero-te agradecer por teres vindo aqui ao programa e, sobretudo, por ajudar a colocar esta questão de literacia financeira, nomeadamente entre os jovens, na agenda do país e também aqui, diretamente no programa O Pé de Meia. Olha, desejo-te as maiores felicidades e espero que um dia possas voltar ao Parlamento. Esta é a parte política. Bom, foi o Pé de Meia desta semana, como já percebeu, inteiramente dedicado à literacia financeira, desde tenra idade, um projeto que a Carla apresentou no Parlamento e que foi chumbado. Antes de ir embora, quero só recordar que o Pé de Meia tem uma parceria com a Bluecrow, com a AppFip, com a Optimize e também ajuda à produção, no caso deste programa, da Mel Empresas. Fique bem, nós voltaremos na próxima segunda-feira às 12. Muito obrigado.